Então, pessoal, boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou Heloísa, sou nutricionista aqui do Ambulatório de Endocrinologia do Exercício da Unifesp. E hoje eu vou falar sobre um tema, né, que a doutora Andréa me sugeriu para abordar aqui com vocês, que é os efeitos das dietas da moda na composição corporal. Então, a gente ouve falar muito, né, sobre dietas da moda, que muitas pessoas aderem, mas, né, qual é o efeito, o que ela causa na composição corporal de quem a pratica, né, digamos assim. Bom, para começar, eu vou dizer que sobre esse tema, eu não encontrei, assim, muita revisão, né, muitos estudos científicos com um rigor científico adequado, mas eu encontrei alguns para trazer para vocês, e todos eles com um período curto de tempo, né, e com muita variabilidade em relação à metodologia. Mas consegui encontrar alguns, né, para a gente discutir e falar aqui sobre essas dietas. Bom, né, se eu perguntar para vocês, qual é a dieta da moda do momento? Vocês sabem me dizer? Porque eu coloco essa pergunta porque cada pouco está surgindo uma nova na internet, né? E se cada pouco surge uma dieta da moda nova, é porque elas não funcionam, né? Se funcionasse, não precisaria a cada tempo, né, surgir uma nova, enfim. Mas também dentro desse contexto, eu trouxe aqui uma revista da Boa Forma, né? Pode ser que alguns de vocês nem lembrem dessa revista, mas eu lembro de quando eu era adolescente. E nessa época já se falava de dietas da moda. Claro que não de uma forma tão difundida como hoje, né? Porque a gente tem as mídias sociais, que as informações chegam muito rápido a todos. Mas eu lembro que naquela época as revistas impressas já traziam essa questão, né? Então, por exemplo, a barriga chapada, reduza, né, 4 quilos em 15 dias, ainda era um prazo um pouco maior, né? Hoje o pessoal quer reduzir 4 quilos em menos de 15 dias. Mas, enfim, então, isso não é algo novo, é algo que existe há bastante tempo, né? Só que ultimamente tem sido mais propagada essa ideia. Né, enfim, a gente precisa ter esse olhar crítico, né? Claro que nós temos conhecimento para discernir isso, mas que a gente possa também estar alertando os nossos pacientes, né? Porque eu, sendo nutricionista, eu recebo muitos pacientes que já vêm dizendo assim, eu quero tal dieta, né? Então, os outros profissionais, com certeza, também devem receber pacientes que vêm com essa ideologia que uma dieta específica vai ser, né, o milagre da vida deles em relação à questão da composição corporal, e não, né? A gente precisa ter muita cautela em relação a isso, e é importante que todos os profissionais tenham consciência, né, em relação a isso, que as dietas da moda, na verdade, só vão trazer benefícios à saúde dessa pessoa, tanto física quanto mental. Né? Então, a gente precisa estar atento. Então, né, a gente tem que estar sempre pensando, né, qual é a dieta da moda? As frutas, até mesmo as frutas, recentemente, estavam sendo desaconselhadas por alguns profissionais por conter açúcar, né, gente, isso é um absurdo, mas foi difundido, né, em grande escala. E ainda hoje eu recebo pacientes que têm receio de comer alguns tipos de fruta por achar que vai conter açúcar e porque vão aumentar o peso, né? Daí a gente tem que ter toda, assim, uma cautela e explicar que não é assim, que eles podem inserir, que aquela fruta, né, no momento adequado, na quantidade adequada, só vai trazer benefícios à sua saúde, né? Assim como o ovo. Como um tempo atrás era um super vilão, depois virou um super herói, né? Inclusive com dietas com 30 ovos por dia, né? Então, exageros, né? A gente sempre vê uma questão exagerada em relação a dietas da moda, ou uma quantidade muito restrita ou uma quantidade muito grande, falta um equilíbrio, né, em relação a esse tipo de dieta. O leite, eu também vou falar um pouquinho, né, que eu chamo de clássicos, né, que é o leite inflamatório e a dieta sem glúten. Então, só para a gente ter essa visão geral em relação às dietas da moda. Né? E eu já falei anteriormente, mas será que as dietas da moda funcionam? Né? Se elas funcionassem, elas não precisavam ser cíclicas, né? Cada pouco surgiu uma diferente ou voltar em uma que foi moda um tempo atrás, né? E o que a gente percebe em pessoas que procuram, né, ou que seguem esse tipo de dieta?
Então, né, a pessoa aqui pode ter um peso acima do adequado, né, uma concentração de gordura na região abdominal, aí segue por um tempo, né, 2, 3 meses, uma dieta da moda muito restritiva, ela consegue uma redução de peso, uma redução de circunferência, fica relativamente contente com o seu resultado, mas ela não consegue sustentar esse tipo de alimentação porque não é viável, né? Não é algo funcional para o dia a dia. E quando ela começa a retomar alguns hábitos, né? Ela pode até ter alguns descontroles quando ela entra em contato novamente com algum tipo de alimento. E o que acontece? Muitas vezes essa pessoa ela acaba ganhando peso novamente e às vezes até mais do que o peso anterior da dieta da moda que ela iniciou, né? Não vai ser sempre essa linear, mas é o que a gente vê muitas vezes. E nós sabemos, já estudamos aqui, que esse ciclo, né, de reganho de peso sempre vai piorando a questão para, depois de um novo ganho de peso, tu conseguir reduzir novamente. Então, isso também vai prejudicando a nossa resposta a um tipo de tratamento adequado, né? Então, por isso também para a gente estar alertando os nossos pacientes quanto aos prejuízos desse tipo de dieta. Então, agora, quais que eu vou falar, né? Então, existem várias, eu selecionei algumas que eu acho que faz mais sentido a gente conversar. Então, as que são sempre faladas é a low carb e a cetogênica, eu vou até trazer as diferenças entre elas, porque muitos entendem como equivalentes. Há uma mais recente, que inclusive foram as minhas alunas que trouxeram, que é a dieta carnívora. E os clássicos, né, a exclusão do glúten, do leite e derivados por serem inflamatórios. Então, né, esse artigo, que é um artigo de revisão, que foi publicado em 2021, ele trouxe bem essa questão da diferença de uma dieta low carb e de uma dieta cetogênica. Então, dieta low carb, ela é considerada, né, como uma redução do consumo de carboidratos a partir do momento que a gente tem uma redução dos 45% do valor energético total que a gente deveria consumir por dia. Então, é considerado glicídica, né, a quantidade adequada de carboidratos, de 45% até 60%. Lembrando que lá, né, acima de 50%, a gente usa mais para atletas, para quem pratica atividade física, que precisa ali de talvez um consumo maior. Senão, a gente fica ali em torno de uns 50%, sempre priorizando a qualidade desse carboidrato, né? Então, carboidrato integral, né, com fibras, né, com uma qualidade boa. Então, isso também faz diferença a qualidade do carboidrato que eu estou consumindo, né? Então, low carb é qualquer dieta que seja abaixo deste percentual. Mas dentro disso vão existir níveis, né? Tem umas que ficam bem próximos dos 45 e outras, né, que ficam bem abaixo, que quando se torna uma restrição mais severa de carboidrato, aí já entra numa dieta cetogênica, né? Que geralmente ela tem menos de 10% de carboidrato e uma quantidade aumentada de proteína e de gordura, tá? E nem sempre essa dieta tem cuidado em relação à qualidade de alimentos. Eles só trazem que tem que ter essa redução severa de carboidratos, inclusive em relação a frutas e vegetais, né? Tem dietas cetogênicas ali que não é permitido nem comer cenoura, por exemplo, né? Que é um vegetal que tem uma quantidade de carboidrato um pouco maior. Então, são dietas bem restritivas, né, com alto teor de proteína e gordura, muitas vezes gordura saturada, né, então só olhando a composição dessa dieta, a gente já consegue entender que ela não vai trazer ali muitos benefícios, tá? Isso que hoje a gente está focando na composição corporal, a gente não está falando, por exemplo, de exames bioquímicos. Se a gente for falar em relação a isso, com certeza essa pessoa vai ter aumento ali do perfil lipídico, né, vai aumentar o colesterol total, vai aumentar a fração LDL, porque ela vai estar aumentando o consumo de gordura saturada. A velocidade de perda de peso, né, em dieta low carb é moderada, em dieta cetogênica ela é rápida. E a gente vai entender, todos os estudos trazem isso repetidas vezes, né? Por exemplo, então essa redução de peso rápida, ela é devida a uma redução de glicogênio, que a gente não gostaria de reduzir, mas há essa redução de glicogênio muscular. Por quê? Porque eu não estou consumindo carboidrato. Então, o meu músculo, ele vai captar esse glicogênio que está ali disponível enquanto ele está. Então, essa reserva de glicogênio, rapidamente, ela vai, né, se ir, e junto com isso também tem uma redução acentuada de água corporal.
Então, nem sempre essa redução de peso vai ser uma perda de peso saudável, ou vai ser um emagrecimento de fato, com uma redução que a gente espera de percentual de gordura. Os efeitos colaterais a curto prazo, então a pessoa pode sentir fadiga, né, porque o carboidrato é a nossa principal fonte de energia, então a partir do momento que eu começo a restringir o consumo de carboidrato, eu posso me sentir mais cansada, pode ter constipação, né, então alteração no trânsito intestinal em função da falta de fibras, né, pela restrição de carboidrato, né, cefaleia, então também em função dessa privação de energia. E em relação à dieta cetogênica, esses e mais outros ainda, inclusive uma hipoglicemia, a pessoa pode ter devido a essa restrição exagerada em relação ao consumo de carboidratos. Existe alguma evidência científica para a utilização desse tipo de dieta? A low carb, às vezes aquela mais moderada ali, né, com pouca redução, até tem alguns estudos que mostram algum efeito positivo dela, mas nada que se sustenta ou que faça com que a gente coloque na nossa prática clínica. E a cetogênica ela é muito controversa, até porque os estudos eles não utilizam a mesma metodologia, eles são feitos a curto prazo e normalmente com N pequeno, que fica difícil de tomar conclusões a partir desses estudos, tá? Na semana passada, a gente teve o Lipo2U da Abeso, né? Não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar, mas uma das discussões que foi feita, inclusive a gente trouxe essa discussão pelo Departamento de Nutrição da Abeso, foi que alguns consensos para lipedema tinha como orientação uma dieta cetogênica para o tratamento do lipedema. Então, a gente foi atrás desses consensos e foi olhar a referência bibliográfica desses consensos para entender quais estudos que estavam dando base para essa indicação. E na maioria desses consensos era o alemão, o brasileiro, principalmente o alemão e o brasileiro. O alemão tinha 4 estudos, com N pequeno, sendo que um desses estudos era relato de caso. Então, a gente argumentou isso lá no Lipo2U. Como que a gente vai utilizar como referência, né, sugerindo esse tipo de dieta, que ele é completamente fora de um equilíbrio nutricional, para uma pessoa, né, que já está em sofrimento em relação à sua doença, sem falar que isso não tem evidência, né? Tu utilizar 4 estudos de referência com N pequeno, sem, né, um rigor científico, sendo que um é relato de caso, então a gente não recomenda, ainda não há evidência para essa mudança de tipo de dieta no lipedema. O que a gente recomenda é o quê? Uma dieta baseada em alimentos anti-inflamatórios. Então, dá uma olhada um pouco mais ali para as gorduras que trazem benefício, né? As mono e as poliinsaturadas, e mantém a distribuição de macronutrientes. Eu acho importante falar isso porque muitas pessoas estão, né, trazendo a informação que são especialistas no tratamento do lipedema e sugerindo uma dieta cetogênica que não é adequada para o caso. A gente ainda não tem estudos que possam sinalizar isso, tá? Então, só para também deixar claro nesse sentido. Então, esse estudo, né, que também foi um estudo de revisão, que ele mostrou que a dieta cetogênica teve uma redução de peso rápida, questionável a longo prazo, promoveu mais uma vez uma redução aguda de líquido, depressão de glicogênio, então tudo isso que a gente já está entendendo, né? E a eficácia não foi sustentada a longo prazo. Esse estudo também, né, por ser um estudo de revisão, ele fez um parágrafo, digamos assim, né, ele deu destaque para um estudo que me chamou a atenção, porque eu ainda não tinha olhado a dieta cetogênica por esse lado. Então, ele trouxe esse gráfico, nesse gráfico trouxe aqui, né, o percentual de consumo de carboidrato da dieta, né, para o dia. E o que esse gráfico mostrou que eu achei muito interessante? Então, a gente vê aqui, ó, né, que há uma oscilação em relação à longevidade, né, que seria a redução dos anos de vida, e aqui seria o aumento da longevidade. Então, uma dieta com menos de 30% de carboidrato, sustentada por mais tempo, ao invés de ela trazer algum benefício para a saúde dessa pessoa, ela pode estar reduzindo os anos de longevidade dela, né? De 30 a 40 também mostrou, e de 40 a 50 menos, mas também.
Aí, quando a gente fala de 40, de 50 a 55, que é o que a gente aplica para a maior parte das pessoas, mostrou um efeito positivo. De 55 a 65, um pouco mais, e também dietas com alto teor de carboidrato, aí é o oposto, também podem ter uma redução na longevidade, né? Então, esse estudo que trouxe esse resultado, que ao meu ver foi um resultado novo, né? Claro que foi um estudo, mas foi um estudo bem estruturado, porque ele é um estudo de coorte, ou seja, um estudo de acompanhamento com um N grande, e essas pessoas foram acompanhadas por 25 anos, né? Claro que nem sempre elas mantiveram esse tipo de alimentação, mas foi mostrado que por mais tempo que ela mantinha esse tipo de alimentação, maior foi a redução dos anos de vida. E daí ele é um estudo complexo, né? Daí eles trazem todo o cálculo de estimativa que eles fizeram para chegar nesse resultado. E os resultados foram piores, né, nessa restrição de carboidrato, quando as pessoas consumiam mais gorduras de origem, mais proteína de origem animal e mais gordura de origem animal. Quando elas consumiam mais de origem vegetal, essa redução de expectativa de vida foi menor, né? Então, também está associado ao consumo de gordura saturada. Então, por isso, né, que aquela mídia feita para induzir a pessoa a seguir uma dieta da moda, ela pode ser muito prejudicial à sua saúde, e muitas vezes, né, a pessoa não tem noção, né, da dimensão deste problema, tá? Esse aqui foi um outro estudo de revisão, que ele avaliou, então, uma dieta cetogênica, a prática de atividade física e a composição corporal. Então, esse estudo nos ajudou a responder algumas perguntas, né? Por que uma dieta cetogênica reduz mais peso que uma dieta normal com restrição calórica? Será que essa, né, afirmação seria verdadeira? Qual seria a possível explicação? Então, como foi uma revisão, eles classificaram os estudos de diversas formas, e o que eles perceberam? A curto prazo, se tu deixa a pessoa sem restrição calórica, tá? Ela consuma por livre demanda, né, conforme ela tem apetite. O que eles perceberam? Que a redução de apetite, de peso, vai ser maior em quem está seguindo uma dieta cetogênica nas primeiras semanas. Por quê? Porque o consumo maior de proteína e de gordura, ele acaba trazendo uma saciedade maior. Então, a pessoa com um volume menor, ela acaba se sentindo satisfeita e, inicialmente, ela vai comer menos, tá? Também ela tem uma diurese aumentada, né? E, por isso, então, um menor consumo calórico, mas isso a curto prazo. A longo prazo, se a gente olhar para uma dieta isoenergética, ou seja, se eu parear, né, esses grupos em relação ao consumo calórico, não há vantagens, porque o quê? O que leva ao déficit de peso? O que leva à redução de peso? É o déficit calórico. Então, se eu tenho duas dietas com déficit calórico, independente se ela ser com a distribuição normal de macronutrientes ou ela ser cetogênica, a redução de peso não houve diferença estatisticamente significativa. Então, não tem por que eu recomendar uma dieta cetogênica, mesmo pensando só na questão de peso. E se olhar para a questão de composição corporal, menos ainda. Se olhar para a questão metabólica, muito menos ainda. Né? Então, conclusão, nenhuma vantagem em condição isoenergética de ambas as dietas, tá? Quais seriam, então, os possíveis mecanismos para a redução de peso na dieta cetogênica? Então, a gente já falou, supressão do apetite, né? Se a gente não estiver controlando a questão calórica, então, pelo consumo aumentado de proteína e gordura, pode levar a uma saciedade maior no primeiro momento, mas depois isso também vai sendo acostumado, né, pelo organismo e pela pessoa, e ela pode voltar a comer uma quantidade maior. Inicialmente tem sim um aumento da lipólise e oxidação de gordura, porque o organismo vai estar buscando fontes energéticas, né? Então vai fazer uma gliconeogênese, depois que já acabou com o estoque do glicogênio muscular, e teve ali também uma redução acentuada de água. Ocorre maior redução de massa muscular na dieta cetogênica? Então, aqui, né, em relação à perda da massa muscular em indivíduos com obesidade e sedentários, sim, foi maior na dieta cetogênica do que numa dieta equilibrada, né, nos macronutrientes. Mostra que se a pessoa ela é mais treinada,
Então, por exemplo, um atleta, né, ou até mesmo um atleta amador, ele não tem esse efeito tão potencializado. Então, se ele uma redução maior de massa muscular em pessoas que seguem uma dieta cetogênica sem ter nenhum preparo físico, né, sendo sedentário, né, se alimenta mal, viu lá que seria legal, seria dieta cetogênica, vai começar a seguir, né, além dele já ter pouca massa muscular, ele ainda pode prejudicar ainda mais a sua composição, tá? Então, os mecanismos seriam pelo uso dos aminoácidos para a gliconeogênese, o maior efeito catabólico da insulina e a perda intracelular de água nas primeiras semanas por seguir esse tipo de dieta. Daí, eles até trazem sugestões de fatores protetores, né? Então, o treino, né, a gente sabe que a prática de atividade física é protetor para a massa magra, e aí, né, eu até ri quando eu li essa parte do artigo, porque eles sugerem a reintrodução temporária do carboidrato. Então, aqui está sugerindo que essa dieta não funciona, né? Porque se ela funcionasse, não precisaria reintroduzir o carboidrato para tu proteger a questão da massa magra. Mas, enfim, então, como conclusão, a dieta cetogênica pode levar a maior perda de massa magra, né, a curto prazo, e principalmente naquelas pessoas que não têm, né, a prática de atividade física, não tem uma boa composição corporal. Então, como conclusão desse estudo, eles trouxeram de forma bem clara que a dieta cetogênica não tem nenhum benefício comparado com uma dieta não cetogênica em relação à questão de composição corporal, né? Então, e falando de dietas isoenergéticas, a dieta cetogênica não vai levar a uma redução de peso maior, que esse tem sido o principal argumento, pelo menos que eu vejo, né, de quem defende esse tipo de dieta, tá? E aqui traz só a consideração que em atletas, essa redução de massa magra pode ser um pouco menor pela condição de treinamento dele, mas não que a dieta cetogênica não vá levar a essa redução, é uma questão de proteção pelo próprio treinamento e o organismo dele que já se adaptou em relação a isso. Bom, esse aqui é um outro estudo que também fez essa comparação de uma dieta low carb e uma dieta high carb, né? Não, mas aqui nem é high, é só seria considerado uma quantidade adequada. O que eu chamo a atenção para esse estudo, né? Sempre tempo pequeno, tá? Então, 3 semanas, 4 semanas. É difícil encontrar esse tipo de estudo a longo prazo, né? E aqui, pelos resultados, né, que eu reportei, baseado na composição corporal, eles não tiveram significância estatisticamente significativa. Então, mais uma vez, quando a gente faz um equilíbrio de calorias, a gente não vê um benefício a curto prazo em relação à questão de composição corporal. Então, não dá para dizer que a dieta cetogênica vai reduzir mais peso se eu tiver, né, como comparação, uma dieta com déficit calórico e com uma distribuição de macronutrientes de uma forma normal. Então, isso não se sustenta, tá? Então, de acordo com a literatura científica, a dieta cetogênica pode estar associada a uma maior perda de massa muscular em comparação às dietas tradicionais, né? Com déficit calórico. Isso ocorre porque os estoques de glicogênio muscular, né, a gente já viu, são depletados, né, e com isso gera uma gliconeogênese, e como consequência pode utilizar, né, a própria função dos aminoácidos da massa magra como fonte energética, tá? No entanto, os estudos sugerem que, para indivíduos treinados, né, em exercícios aeróbicos ou resistidos, a dieta cetogênica pode preservar um pouco mais a massa magra, né, em comparação. Ah, tá, e esse aqui comparou aeróbico e de resistência. O aeróbico ainda teve uma proteção maior em relação à massa magra do que os de resistência, tá? Então, só aqueles que já são fisicamente ativos podem manter um pouco mais a sua massa magra se utilizarem de uma dieta cetogênica. Mas, em resumo, se o objetivo for preservar ou aumentar a massa muscular, especialmente em indivíduos que praticam a musculação, uma dieta balanceada em quantidades adequadas de carboidrato pode ser muito mais eficaz do que uma dieta cetogênica. Então, não tem porquê. Quando eu estava fazendo essa busca, eu encontrei também esse artigo que ele fala sobre o tempo de restrição no comer. Seria como se fosse um jejum, né? Então, eles compararam, não está
exatamente dentro do tema que eu estava falando anteriormente, mas me chamou a atenção que essa revisão com meta-análise, ela avaliou a questão do jejum, né? Se eu praticar horas de jejum, isso vai me trazer um benefício? A primeira coisa que eu chamo a atenção para esse estudo, tudo bem que ele foi um estudo de revisão e uma meta-análise, mas ele não comparou, ele não tinha um estudo controle, ele sempre comparava a restrição de tempo com uma dieta com restrição de calorias, mas ambas tinham exercício, nenhum grupo não tinha exercício, né? Então eles não tinham um grupo neutro, digamos assim, para fazer as comparações. E na prática, que os resultados que eles encontraram foi que, basicamente, não teve diferença, ou teve uma diferença muito pequena para alguns desfechos, né, como aqui o índice de massa corporal, utilizando essas janelas de alimentação, né? Então, isso também, né, não se sustenta em relação a resultados de composição corporal. E também quando a gente fala, só que assim, né, claro que eu estou falando bem focada na questão de composição corporal, mas a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? Essas restrições em relação à alimentação vão alterar o comportamento dele? Isso vai ser funcional para o dia a dia dele? Ele vai ter prazer com esse tipo de alimentação? Isso faz parte, hoje, da cultura, né, dos hábitos alimentares que ele já tem. Então, querendo ou não, essa dieta, né, além de não trazer benefícios para a composição corporal, ela acaba ferindo vários princípios que a gente tem em relação à alimentação, que vão muito além somente da questão de composição corporal, que a gente não pode esquecer quando a gente estiver abordando o paciente que está ali conversando conosco, tá? E trouxe aqui também o posicionamento da Abeso. Ele é um posicionamento para o tratamento da obesidade, né? Claro que esse documento ele foi feito específico para pessoas com obesidade. Então, traz que a Abeso não recomenda dieta low carb, dieta cetogênica ou dieta de baixo índice glicêmico para o tratamento da obesidade, tá? Então, não tem essa recomendação. Bom, então, né, com base nesses estudos que eu optei por selecionar mais revisão sistemática e meta-análise, não tem benefício de uma dieta cetogênica sobre uma dieta tradicional com déficit calórico sobre questão de composição corporal. Isso ficou bem claro. E daí, né, me falaram que a dieta da moda do momento é a dieta carnívora. Eu fui entender um pouco mais sobre o que é essa dieta carnívora, e nada mais é do que um tipo de uma dieta cetogênica, só que ela é muito mais focada em proteína de origem animal. E o que a gente viu lá no segundo estudo que eu apresentei, que uma dieta baseada em alto índice de alimentos de origem animal acaba, inclusive, reduzindo anos de vida, né? Sem falar de outras questões de composição em relação aos marcadores sanguíneos, né, a questão do perfil lipídico, outros marcadores que a gente vai ter, e a longo prazo até mesmo, né, câncer, enfim, temos outras doenças associadas ao alto consumo de alimentos de origem animal, neste caso, carne, né, que está em evidência. Então, isso só nem vou perder tempo, né? Então, é uma dieta que não tem nenhum benefício, é uma dieta sem nenhuma estrutura, sem nenhum conhecimento aplicado, né? Apenas é mais uma dieta da moda e que com certeza não deve ser seguida porque não tem nenhum fundamento, tá? E daí, né? Isso sempre volta à mesa, né? Dietas sem glúten e sem leite, né? Daí a gente pergunta, por quê? Por que eu vou orientar o meu paciente a retirar o glúten, a retirar o leite da sua alimentação, se ele não apresenta nenhuma intolerância? E mesmo em casos de intolerância, como seja a intolerância à lactose, hoje a gente tem muitos produtos, né, de leites e derivados que já estão com a redução de lactose. Então, a pessoa pode consumir normalmente, né, a sua alimentação, só consumindo lá o leite sem lactose ou utilizando a enzima, né, e segue a vida de uma forma bem tranquila, sem nenhum problema. Então, em relação a isso, né, eu li esse editorial
que ele não é tão recente, mas essa frase que ele trouxe, eu achei que, poxa, isso responde a pergunta de uma forma simples e objetiva. Não tem nada de especial sobre uma dieta livre de glúten que possa ajudar a pessoa na redução de peso. Então, gente, não faz sentido, não tem relação com a redução de peso. E não tem relação também com inflamação. Tem N estudos mostrando, né, inclusive de uma pesquisadora que estava lá no congresso da BESA, que é a Jaqueline, essa daqui, ela fez vários estudos relacionando, então, né, grupos controle, grupos com isenção de glúten, não encontrou diferença estatisticamente significativa em relação ao peso e não encontrou diferença estatisticamente significativa em relação a marcadores de inflamação. Então, se a pessoa não tem doença celíaca, não tem nenhum diagnóstico em relação a isso, não vai mudar, não vai ter diferença. Então, muitas vezes, a gente orientar uma pessoa desta forma, a gente vai estar restringindo o consumo alimentar dela, gerando um estresse, que daí sim, talvez possa aumentar marcadores inflamatórios, mas que não está trazendo nenhum benefício para essa pessoa, né? Claro que, às vezes, as pessoas confundem o consumo do glúten com farinha refinada. Bom, carboidratos refinados sim fazem mal, esses a gente deve evitar, né? Mas não quer dizer que vai ser a isenção do glúten que vai melhorar a qualidade do tipo de carboidrato. Não, a gente tem que pensar em carboidratos integrais, tendo glúten ou não. A presença do glúten não faz diferença sobre a questão de redução de peso ou questão inflamatória em indivíduos saudáveis. E o leite, né? O leite é inflamatório, temos que orientar essa redução? Não, trouxe 2 revisões sistemáticas, que inclusive essas revisões sistemáticas, elas trazem na sua conclusão que, revisando diversos estudos, eles acabam apontando, eles ainda dizem que não há evidências suficientes, mas há uma orientação do leite ser anti-inflamatório, por ele conter lactobacilos e poder ajudar na melhora da função intestinal, então ele teria um efeito mais anti-inflamatório do que inflamatório, para ver que essa informação que está sendo difundida não faz sentido, e quando a gente vai se aprofundar realmente em relação a esse estudo, a gente vê mais benefícios do consumo regular do leite do que malefícios, não tem malefícios, né? Então isso a gente também precisa ter bastante ciência, bastante conhecimento, quando alguém vier nos trazer essa questão, a gente já sabe dizer que não tem, né, o porquê ter essa restrição. Né, o consumo aqui, ó, de leite e derivados não mostrou questão pró-inflamatória, né, e a maioria dos estudos mostram, né, uma tendência significativa para efeitos anti-inflamatórios. Então, outra revisão também trouxe isso como um apontamento. Eles não dizem, o leite é anti-inflamatório, mas há indícios que, se nós quisermos, né, pode sim se indicar como algo anti-inflamatório, e com certeza, né, em pessoas que não consomem leite e derivados, quando eu faço essa reintrodução, a questão de funcionamento intestinal é nítido que melhora muito, né, pela questão de colonizar ali o intestino com lactobacilos e bactérias boas. Então, a gente tem que pensar por esse outro lado. E falando também da questão do consumo de cálcio, a gente consegue atingir os níveis adequados com leite derivado. Sem eles, acaba ficando mais difícil a gente atingir as recomendações com outros tipos de alimentos que não tenham leite derivados. Então, é outra questão a se considerar quando se fala da retirada do leite, tá? Mas aí a gente se pergunta, né? Por que as dietas da moda são tão famosas, né? Por que toda hora a gente precisa estar falando sobre elas? Porque elas vendem um resultado rápido, né? Que é o que muitas vezes as pessoas querem, a fórmula mágica, simples e milagrosa. Muita influência, né? Às vezes os influencers, eles ficam batendo muito nisso, eles mostram muitas vezes o seu corpo, né? E dizem que chegaram naquele patamar levando em consideração uma dieta cetogênica, mas eles não falam de todos os procedimentos estéticos que eles também fazem, né? E aquela sensação também de controle, então se eu fizer isso, eu vou ter aquele resultado, né? Então essa falsa sensação de controle e exclusividade em relação à sua alimentação. E qual que é a solução, né? A solução é sempre mais simples do que a gente imagina.
é comer comida de verdade, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala, é se alimentar de uma forma diversificada, equilibrada, cumprindo, né, com todos os grupos alimentares, né, priorizando pela qualidade deste alimento, pela qualidade deste carboidrato, sempre que possível inserindo fibras, né, preferindo os alimentos integrais, né, e compondo cada refeição de uma forma diversificada com todos os grupos alimentares. Assim, né, a gente vai aumentando, né, o nosso autoconhecimento e regulando a nossa ingestão alimentar. Né? Então, aqui a gente pode trabalhar vários princípios da nutrição e, a partir daí, sim, a gente começa a ter melhoras em relação à composição corporal, mas não existe fórmula mágica, né? Então, é isso que a gente precisa deixar em evidência na nossa fala quando se pensa em dietas da moda, tá, pessoal? Então, obrigada pela atenção de vocês, né? Fico aqui à disposição para dúvidas. Espero que eu tenha trazido aí um pouco mais de esclarecimento, né, em relação a esse tema, que é polêmico e que acredito que para vocês também, vira e mexe, acaba surgindo ali nos consultórios, né, de vocês. Elô? Oi, pode falar. Primeira coisa, deixa eu baixar meu braço aqui. Parabéns pela apresentação, muito clara e objetiva, como sempre. Aqui eu vou só destacar alguns pontos, né, mediante o que você falou. E primeira coisa, Elô, é super importante quebrar esses mitos, quebrar essa questão da mídia, do marketing em geral. E você mostrou isso, como eu disse, de maneira muito clara, muito objetiva, só que você agregou um outro componente aí que é fundamental, que faz com que essa sua aula mereça ir para um congresso nacional, por exemplo, que é, você falou tudo com base científica, né, baseada em literatura e baseada em estudos que têm talvez um melhor nível de evidência nas respectivas áreas, que são as revisões sistemáticas com meta-análise. Então, fica aqui os parabéns, né? Você comentou que a Andrea selecionou com você o tema, parabéns para vocês e parabéns pela apresentação. Aqui eu vou só enumerar alguns pontos. Com relação ao lipedema que você trouxe muito bem, infelizmente eu não participei ali, né, do lipo, do evento que a Beso promoveu, mas assim, vale a pena ressaltar que os consensos para lipedema, em geral, eles são consensos muito crus, muito superficiais. Tem nível de evidência, seja para medicação, para teste diagnóstico, para exercício, e o mesmo vale para a questão alimentar nutricional. Aqui eu vou trazer um parêntese só, não quero entrar em polêmica nenhuma, mas, caramba, será que a gente, Elô, pode elaborar um consenso? Pega eu, você, o Marquinhos, a Lu, ali, o João, a gente, vamos fazer um consenso? Exatamente. Representar um país, caramba, não existe nenhuma regulamentação para isso daí, né? E aqui, claro, sem dar nome aos bois, eu recebi uma paciente a semana passada, que já foi vítima de muito médico TikTok aí do Instagram, por várias razões, com chip da beleza e tudo, e ela tem um diagnóstico de lipedema que eu fiz. E ela assumiu por uns 6, 8 meses e ela voltou, falou, olha, doutor, agora você não vai ficar bravo comigo, porque eu fui procurar, ela é psicóloga, ela tem acesso à PubMed, ela é da área da saúde, eu fui agora passar um médico que do grupo dos médicos que escreveram o consenso brasileiro. E só para vocês terem uma ideia, eu tenho a foto da receita, depois para quem quiser, sem os nomes, mas um desses profissionais da área médica passou aquele kit porcaria com um monte de fitoterápicos sem evidência nenhuma, pré-treinos, etc. Inclusive deu progesterona para ela. Não entendi absolutamente nada, tá? Enfim, então não é porque escreveu o consenso ou porque existe um consenso que a gente tem que fazer assim. Acho que tem que dar mensagem, tá? Que você trouxe aqui, eu só estou ressaltando isso. O segundo aspecto
refere à questão de adesão dessas dietas, né, de moda que não são boas, e fazendo aqui um funil para as dietas low carb, em linhas gerais, né, nunca foi uma recomendação com nível A de evidência, mas até 1920, esse tipo de dieta era muito utilizado para pessoas que tinham epilepsia, né, e mesmo sendo estudos pequenos, etc., com uma boa margem de benefício no que tange a redução dos episódios convulsivos, né, nesses indivíduos. E, mais recentemente, até alguns estudos vinham mostrando benefício em pacientes refratários aos anticonvulsivantes, com redução de 60% a 70% das crises convulsivas, fazendo aquela dieta cetogênica clássica, né, com 95%, com 5% ali só de carboidrato no máximo, e entre gordura e proteína, muito mais gordura até do que proteína, mas veja bem, mesmo melhorando em até 70% as crises convulsivas, imaginem vocês que vocês são paciente, tinham 7 crises por semana de convulsão, vocês passam a ter uma, e mesmo assim, 2 meses depois, ninguém mais aderia a essa dieta. Pô, o cara deixa de convulsionar, mas ele não consegue fazer a dieta. Olha como é que é ruim. Tudo bem que é o extremo, né? A cetogênica clássica, mas é muito difícil seguir isso aí. Para doença crônica não tem como, né? Tem que seguir direto. O terceiro ponto que eu vou só comentar rapidamente aqui é com relação a glúten e lactose, né? Tem muito médico TikTok, muitos médicos, às vezes, com título de especialista em alergologia, alergia, que eu já vi, e que vende esses exames, que quem é médico sabe, que não tem evidência nenhuma de alergia isso, alergia aquilo, testes caríssimos, o cara tem alergia a 400 tipos de coisa, muitas vezes eles pegam IgG, né? E essa imunoglobulina, se você come uma coisa uma vez na vida, você vai ter aquela questão imune natural, você vai ter IgG positivo, e os médicos falam que aquele IgG significa que você é alérgico, que você não pode tal coisa. E muita gente não sabe o que é intolerância, alergia, determinada proteína, etc. E o coitado do glúten entra no meio. Aí, como você falou, o pessoal confunde farinha refinada, né? Se chama muito a farinha branca, que eu não posso, como eles dizem aí no Instagram, e o coitado do glúten está no meio desse bolo todo. E lactose também, aí não com uma prática médica, mas muitas vezes falta de informação adequada, tem muita gente que acaba fazendo aquele teste de intolerância à lactose, que é você dosar a glicemia, toma o líquido que tem a lactose, claro, é um carboidrato, tem que aumentar 20 miligramas a glicemia depois de 1 hora. E muitas vezes não aumenta e a pessoa já sai rotulada como intolerante à lactose. Tudo bem, ela tem uma grande chance disso, mas esse teste só mostra se ela absorve lactose, não se ela é intolerante. Se ela tem um problema de desabsorção, ela vai ter um falso positivo, né? E lembrar que os laboratórios fazem hoje um teste com sequenciamento, a exemplo da hemocromatose, que eles pesquisam ali os principais polimorfismos, 2 pelo menos, né, mutações que tem ali no gene da lactase, né? Então, isso aí sim é o diagnóstico de certeza da intolerância à lactose, embora muitas vezes muitos pacientes acabem não tendo, é verdade, no SUS, etc., acesso a isso aí, né? E, por fim, só comentar uma coisa que, se você me permitir, eu vou colocar em algumas aulas minhas, abre aspas, Heloísa Teodoro, que é o seguinte, eu gostei muito. Se dieta da moda funcionasse, não precisaria usar outra, é só usar aquela sempre. Quer dizer, ela não se chamaria da moda, né? Seria uma dieta perene para a vida inteira. Então, é igual o negócio de o pessoal liberar carboidrato depois de um tempo que você deu risada aí, né? Então, quer dizer, não funciona mesmo. Obrigado. Eu me estendi aqui, mas coloquei os pontos todos que eu achei importantes para a gente. E obrigado mais uma vez aí pela explanação. Foi ótimo, aprendi bastante. Perfeito, Cris, adorei teus comentários. Vai ser uma honra, pode me citar, com certeza. Eu vou ficar muito feliz de ter a minha citação nas tuas aulas. Excelente. E mais um comentário ali, enquanto estava falando sobre a lactose, o que eu vejo também? A lactase, né, que é a enzima que faz a quebra desse disacarídeo, ela fica lá na borda em escova do intestino. Então, muitas vezes a gente recebe
os pacientes com o intestino muito ruim, né? Falando de uma forma mais simples, porque eles se alimentam mal. Então, o intestino dessa pessoa, ele não funciona bem. Então, ele reage a qualquer coisa, né? Porque o intestino de uma pessoa que não come fruta, não come leite derivados, toma pouca água. Então, claro que muitas vezes, quando ele consome um alimento, né, o leite ou derivados, ele vai ter um estufamento, mas não é porque ele tem uma intolerância ou que o leite faça mal para ele, é porque o intestino dele está muito precário, né? Não tem bactérias benéficas, a gente precisa trabalhar esse intestino, né? Precisa dar alimentos que vão levar bactérias boas para esse intestino para que ele possa ter uma saúde intestinal normal. Muitas vezes são pessoas que evacuam a cada 3 dias, e muitas vezes precisam utilizar laxante para isso, então a saúde intestinal dele está muito precária. Então, eu sempre digo, antes de ficar cortando alimento ou indo para um diagnóstico mais decisivo, vamos melhorar essa saúde intestinal, vamos se alimentar melhor por um tempo e ver como, né, há essa resposta efetivamente, né? Então, eu vejo que as pessoas querem tudo muito para ontem, assim, né? E não esperam esse tempo de realmente organizar, né? Trazer uma alimentação melhor, ver os resultados, né, disso, para depois ir para um segundo passo, né? Não sei se a gente tem mais algum comentário. Fer, talvez quer falar alguma coisa. Ah, Lu. Lu, eu não estou te escutando. Lu, acho que você tá muda. Achei muito interessante aquele dado. Acho que tá. O seu sinal. Lu, você tá muda e o seu sinal acho que não tá muito bom, por isso. Não. Tenta Não. mandar chat, Lu. Manda no chat. Oi, você tá me ouvindo? Ah, agora sim. Emprestei o celular. Não, eu achei muito boa a aula, né? Elô sempre arrasa. Obrigada. Sempre aprendeu muito com você. Eu achei muito interessante aquele dado de diminuição, né? Realmente chamou bastante atenção, porque a gente não tem muito argumento com os pacientes, às vezes, no consultório, né? Eles vêm já com inúmeras, porque fulano usou, ciclano, e a gente tenta trabalhar com evidência, mas mortalidade é alguma coisa que sempre chama bastante atenção. Então, eu quero que você me mande esse estudo, pelo amor de Deus. Eu vou pôr no slide, vou deixar no meu consultório isso, porque isso é de extrema relevância mesmo. Perfeito. Bom, e vou encaminhar ali no grupo a aula e o estudo. Pode deixar. Muito bom. Oi, Elô, parabéns. Oi, Fer. Eu também eu queria falar exatamente o que a Lu falou. Eu não conhecia esse estudo que fazia a relação entre teor de carboidrato na dieta e mortalidade, né, tanto para o menos como para o mais. Achei esse dado muito inovador e interessante da tua aula. Também gostaria de receber. E, por coincidência, hoje eu atendi uma pessoa que, olha só, a gente está falando de uma mulher quase de 70 anos, que é mineira, e que tirou o leite porque, né, aquela história de que, vi que a lactose faz mal e tal. Ela já está em tratamento comigo há mais de um ano. E nesse um ano a gente reintroduziu o leite. E ela simplesmente não teve nada, pelo contrário. Ela falou, me lembrou muito quando eu morava em Minas, que eu conseguia, no lanche da tarde, tomar um café com leite e tal. E assim, como é importante a gente quebrar esse mito, né? Porque é uma pessoa que mudou a alimentação dela e de mais 4, né? Que estava dentro da casa dela. Então, dessa forma, eu acho que tudo bem, é um trabalho de formiguinha, mas a gente vai
mostrando com evidência e a pessoa sentindo no próprio corpo, né, Perfeito. como a gente pode melhorar, né, a alimentação de pequenas comunidades. Ótimo, Fê. E eu fico pensando, né, o leite, eu não vejo sempre consumir leite, né? Então, para a pessoa que tem como hábito lá Minas, né, leite, doce de leite, iogurte, tudo com uma qualidade tão boa, a pessoa retirar por ver uma notícia incorreta, né? Chega a dar uma dor de pensar Sim. nisso, né? Sem falar dos malefícios para a saúde, né? E da família, daí muitas vezes as pessoas tiram também das crianças, né? Que tem um malefício ainda maior, a retirada de leite derivados, né? De uma criança que está em processo de crescimento e desenvolvimento. Então a gente vê que como as informações inadequadas podem atingir negativamente a saúde das pessoas, né? Ótimo. Parabéns, Elô. Obrigada, né? Obrigada a todos. Obrigada, Marcos, Adri, né? O pessoal que escreveu no chat também. Fico contente que vocês gostaram, que eu pude contribuir, né, com conhecimento baseado em evidência científica. Na sequência, eu envio, então, ali no grupo a apresentação e o artigo, tá? Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Elô, depois você passa as referências, revista Boa Forma, tudo que não é do nosso tempo, entendeu? Não, mentira, tô brincando. A gente é do tempo da revista... Eu sou do tempo da revista Manchete, imagina. E tu é do tempo da Capricho? Quando a gente... Da Capricho também. Obrigado, Elô, mais uma vez. Obrigada. Parabéns, Elô, obrigado. Obrigada. Então, ótima semana a todos. Um beijão.